Num amanhecer frio de abril, em uma estrada rural esquecida do estado de Indiana, um homem caminhava sozinho por entre árvores cobertas de neblina. Era uma manhã comum de coleta de cogumelos, uma prática rotineira para moradores da região. Mas o que ele encontrou naquela clareira mudou tudo. Ali, no meio do mato, entre galhos secos e folhas caídas, estava uma mala colorida, com estampas turísticas de Las Vegas. Soava estranho. Quem deixaria algo assim, naquele lugar tão isolado? O homem se aproximou. A mala estava fechada, mas havia algo de pesado dentro dela. Com as mãos trêmulas, ele abriu o zíper. O que viu dentro foi algo que nenhuma alma deveria presenciar. O corpo de uma criança, encolhido, vestido, aparentemente limpo. Por alguns segundos, o mundo ao redor dele parou. O vento cessou. O som da floresta se calou. Só restava o silêncio, um silêncio pesado, sufocante, como se a própria natureza soubesse que algo terrível havia acontecido ali. Ele pegou o celular e ligou para o 911. A ligação foi quase sem palavras, só respiração acelerada e a descrição entrecortada de um garoto morto dentro de uma mala. Em menos de uma hora, viaturas da polícia local, da perícia e uma ambulância estavam no local. O perímetro foi isolado e a mala permaneceu ali, fechada novamente. O que ninguém sabia é que aquela descoberta seria o início de um dos maiores mistérios criminais sem solução dos últimos tempos nos Estados Unidos. Com a ausência de registros, os investigadores decidiram recorrer à tecnologia. Usando recursos avançados, criaram uma reconstrução facial digital baseada nas características da criança. O rosto virtual foi divulgado para todo o país em canais de televisão, portais de notícias e redes sociais. O FBI entrou no caso, ampliando a busca em bancos de dados nacionais e internacionais. Ainda assim, nada. Ninguém reconhecia aquele menino. Nenhum familiar, nenhum professor, nenhum vizinho. Como era possível que uma criança tão jovem não tivesse deixado rastro algum? Nem mesmo uma reclamação por desaparecimento. A cada dia, o mistério parecia se aprofundar, e com ele, o silêncio em torno da identidade do garoto. A comoção pública crescia. Pessoas de todo o país acompanhavam as atualizações do caso. Velas foram acesas em sua homenagem. Altares improvisados foram erguidos. E mesmo sem saber seu nome, ele passou a ser chamado de forma simbólica, o Menino da Mala. Com o passar das semanas, o caso do Menino da Mala começou a atrair ainda mais atenção da mídia. Especialistas forenses, psicólogos e até perfis criminais passaram a debater o caso em programas de televisão. Como uma criança daquela idade poderia simplesmente desaparecer sem deixar rastros? Seria ele de outro estado, ou talvez de fora do país? As teorias se multiplicavam. Alguns acreditavam que ele poderia ter sido vítima de negligência grave, outros cogitavam tráfico de menores, mas nada era confirmado. As autoridades mantinham discrição nas investigações, limitando o acesso à imprensa. O que se sabia é que o garoto era saudável, não apresentava sinais de maus tratos visíveis a olho nu e parecia bem cuidado. Um detalhe que tornava tudo ainda mais incompreensível. Um perfil de DNA foi gerado e distribuído em bancos de dados familiares. Era a última esperança da polícia de encontrar uma conexão genética, uma família, qualquer pista que pudesse dar um nome à criança. Enquanto isso, o silêncio predominava. O mistério continuava intacto. Foi somente em outubro, 6 meses após a descoberta, que a primeira grande pista apareceu. Graças a um cruzamento de dados genéticos, uma mulher foi localizada em Atlanta, estado da Geórgia. Ela era parente biológica do menino. A partir daí, a investigação tomou um novo rumo. O nome do menino finalmente foi revelado: Cairo Amarion Jordan. Tinha apenas 5 anos. Nascido em 2017,
Era descrito por pessoas próximas como uma criança alegre, criativa, cheia de energia. Mas então veio a grande questão: por que ninguém havia denunciado o desaparecimento de Cairo? A resposta trouxe à tona uma camada ainda mais complexa do caso. A responsável legal por Cairo era sua mãe biológica, que havia perdido o contato com familiares e amigos nos últimos anos. Ela vivia com o filho de forma isolada, sem vínculos sociais ou institucionais, o que dificultou qualquer tipo de notificação pública. Nenhuma escola, creche ou vizinho havia notado sua ausência. Com a identificação de Cairo, a polícia avançou na tentativa de localizar a mãe. Rapidamente surgiu o nome de 2 pessoas envolvidas. Uma delas foi localizada e presa. A outra, a mãe da criança, permanece desaparecida. Ela teria sido vista pela última vez em um posto de gasolina em outro estado, dirigindo um carro que mais tarde foi abandonado. Desde então, sua localização é desconhecida. Não se sabe ao certo o que aconteceu com Cairo, apenas que ele foi encontrado dentro daquela mala, no meio da floresta, sem identificação, sem proteção e, por meses, sem nome. O caso gerou um debate profundo nos Estados Unidos. Como uma criança pode desaparecer completamente sem que ninguém perceba? Quantas outras histórias como essa ainda estão escondidas, esperando para serem descobertas? No encerramento do caso, uma última mensagem foi exibida nas redes oficiais da polícia. Alguém sabe o que aconteceu com Cairo, só ainda não disse uma palavra. Silent Cave.